Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica digital no ensino remoto. E nessas primeiras aulas a gente vai dar uma revisada no que a gente já viu lá na sala de aula. Então, preste atenção, tá? Que a gente vai revisar. Caso você tenha alguma dúvida, você posta lá no Google Sala de Aula que a gente responde, ok? Então, muito simples, vamos lá. O objetivo dessa aula é revisar os conceitos de sistemas digitais. Se vocês lembrarem bem, lá na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre sistemas digitais, como esse termo digital está presente em quase tudo hoje em dia, né? Ar-condicionado digital, TV digital, aparelhos digitais e tudo mais, né? Então, aqui em eletrônica digital, a gente, antes de entrar na parte de eletrônica em si, a gente precisa rever, né? E entender o que são esses sistemas digitais. Então vamos lá, vamos ver como tudo começou, né? Aí vocês têm a imagem de um telégrafo. Não sei se vocês lembram, lá na apostila de vocês, que vocês têm, né? A gente já imprimiu, já entregou, né? Caso alguém não tenha, posta lá no Google Sala de Aula, para eu poder postar a apostila também, para vocês terem acesso de forma digital. Olha digital aí de novo. Certo? Então, essa aí é a imagem do telégrafo. A gente tem 3 partes dela, tá? Deixa eu colocar aqui vamos lá, a ponta do laser, certo? Ó, esse primeiro aqui, ó, é a chave do telégrafo. Aí aqui nós temos os cabos. Esses cabos aqui viajavam de uma cidade para outra, de um país para outro, de um continente para outro, tá? E aqui, ó, a gente tem a chamada matraca, que seria a saída lá do telégrafo, né? Quando chegava o resultado lá, ele emitia um sonzinho. Toda vida que o cara que estava transmitindo apertava aqui, o operador, o telegrafista, tá? Esse sinal era transmitido por esses cabos, chegava até a matraca e ela emitia um som, certo? Aqui está o circuito, certo? Tem uma bateria desse lado, a chave ligava ou desligava a bateria, e essa bateria mandava energia lá para a matraca para ela produzir o som, certo? Então, esses pulsos elétricos, né? Pulsos elétricos de quando apertavam a chave, se transformavam em sons do outro lado. E esses sons eram traduzidos em código Morse, tá? E aí a gente tem aqui... Vamos lá. Isso. Então a gente tem aí, ó, a tensão da bateria, certo? Era o sinal quando a chave estava pressionada, certo? E quando a chave estava solta, né, a tensão no sistema era 0. Então esse sistema aqui ele só tinha 2 possibilidades: ou ele estava ligado ou ele estava desligado. Certo? No caso do código Morse, ele coloca aqui traço e ponto. No caso do código Morse, né, esse aqui é o traço, que é quando o som se prolongava mais, e aqui é o ponto, quando o som era curtinho. Mas vocês veem aqui que só tem 2 possibilidades, seria o nosso 0 e o nosso 1 dos sistemas digitais, ok? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre exatamente isso, essas representações numéricas, analógicas e digitais. Vamos lá. Então, primeiro falando sobre as representações analógicas. Elas são representações proporcionais e são representações continuamente variáveis, ou seja, elas variam continuamente com o tempo. O que significa isso, professor? Vou mostrar aqui esse relógio, tá? Dá um zoom aqui nele. Vamos lá. Ó, aqui vocês podem ver o relógio analógico, né? Os ponteiros eles vão passar aí por todos os números para que a gente possa ver as horas. Se vocês prestarem atenção aqui nessa marcação dos segundos, nós sabemos que só tem 60 marcações. É óbvio, porque ele marca 60 segundos aqui, né, ou 60 minutos para dar 1 hora, certo? Só tem 60 marcações. Só que o ponteiro, para ele passar de 1 segundo para o outro, tá?
ele passa por esse meio aqui, por esse espaço que existe entre o segundo e o outro. Então ele é continuamente variável, essa variação é contínua. Ele não passa automaticamente de um para o outro, ele viaja por todo esse aqui, certo? Que são os centésimos de segundo, os milésimos de segundo. Então ele passa por todo esse espaço até chegar no segundo posterior, certo? Então, por isso que a gente chama de uma representação analógica, porque o relógio aqui está representando de uma maneira análoga ao tempo, porque o tempo ele não passa de um segundo para o outro. O tempo ele passa, né, milésimos, centésimos de cada vez. Ele tem essa passagem contínua, certo? E o relógio representa isso, tá? Aqui a gente tem a representação de um termômetro de mercúrio, que é a mesma coisa, né? É uma representação contínua. Então, as representações analógicas, elas podem ser puramente mecânicas ou também podem ser eletromecânicas. Como é isso? A gente pode ter um sensor que transforma esse sinal analógico mecânico em um sinal elétrico, em uma tensão, uma corrente. Por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de pressão. Talvez a gente veja mais deles daqui para o final do curso, tá? Mas eles transformam um valor de pressão, por exemplo, em uma tensão, certo? Então, vamos para o próximo slide aqui, falar sobre as representações digitais. Por que chama digital? Porque elas são representadas por dígitos, né? Não são representadas por marcações, por sinais, elas sempre têm os seus dígitos. No caso aqui, ó, agora eu vou falar um pouquinho do termômetro, né? Esse termômetro aqui, ele tem quantos dígitos? Tem 3 dígitos, certo? Aqui está marcando 36,5 graus. Qual é a grande diferença, né? No sistema analógico, vocês viram lá que as variáveis elas vão mudar de uma forma contínua. Aqui não, aqui elas mudam de uma forma discreta. Por exemplo, nesse termômetro aí, a temperatura só pode variar a cada 0,1 grau. Certo? Então, de 36,5, ele só pode ir para 36,6 ou para 36,4, se baixar. Certo? Mas, na realidade, na vida real, a temperatura não aumenta 0,1 grau de uma hora para outra. Ela aumenta continuamente, certo? Ela aumenta em décimos, centésimos de grau, até chegar em 0,6, certo? Mas aqui ele só representa um dígito de uma vez, certo? Essa é a grande diferença entre o sistema digital e o sistema analógico, tá? Os sistemas digitais são feitos as representações digitais são feitas por sistemas digitais que apresentam só valores discretos, como eu já falei, ou seja, eles têm uma escala pré-definida, certo? Então vamos lá, e os sistemas digitais estão presentes hoje nas TVs, nas calculadoras, no celular, computadores, e etc. Certo? Então, quais são as vantagens dos sistemas digitais? São mais fáceis de projetar. Quando a gente muda de um sistema que os valores são contínuos e você pode ter uma infinidade de valores para outro sistema que só tem 0 e 1, então, muito mais fácil de projetar. Certo? Facilidade de armazenamento de informações, né? Armazenar informações digitais que você pode colocar num computador, hoje em dia num pendrive, né? Antigamente era no CD, no disquete, mas hoje pendrive, na nuvem, né? É muito mais fácil de armazenar, certo? Mais fácil de manter a precisão e a exatidão em todo o sistema, já que você está trabalhando lá só com 0 e 1, então é muito fácil de manter essa precisão. E as operações podem ser programadas com uma facilidade muito maior, certo? Então, quais seriam as limitações? Ele fala aí, né? O mundo real é analógico. Essa é a maior limitação de todas, certo? O mundo real é analógico. Então, a gente não consegue medir uma coisa digitalmente. A gente só consegue medir de forma analógica. Então, a gente tem que transformar o analógico em digital para poder usar o sistema digital. E processar esses sinais digitais, né? Passar de analógico para digital, leva bastante tempo. E às vezes a gente precisa converter de analógico para digital e de digital para analógico de novo. Como no exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem um sistema de controle de temperatura, né?
aqui, ó, é a imagem que a gente vai ter acesso. Aqui é a temperatura que a gente vai colocar, certo? Aqui é um aquecedor, mas pode ser como um ar-condicionado que vocês pegam lá na sala de aula, né? Que vocês ficam morrendo de frio, querem colocar em 25, mas o professor lá na frente fica morrendo de calor, quer colocar em 16. Mas bem, aqui é onde vocês colocam a temperatura, certo? Então lá no ar-condicionado vai ter um processador digital que vai dizer, opa, os alunos estão com frio e querem aumentar a temperatura. Então, ó, esse processador digital vai fazer o quê? Vai fazer uma conversão digital analógica e, no caso do aquecedor, vai mandar o valor lá para o resistor, vocês aprenderam isso já, certo? E o resistor vai aquecer o ambiente. Desse lado eu tenho um sensor que vai medir essa temperatura aqui e transformar num sinal analógico elétrico, certo? Então, o sensor vai dizer qual é a temperatura que está no ambiente. Esse sinal precisa ser transformado em digital, certo? Para poder chegar lá no processador e o processador dizer, a temperatura tá aqui o pessoal escolheu? Se sim, deixa como tá. Se tiver mais alto, então você vai ter que baixar. Se tiver mais baixa, você vai ter que aumentar. Então, o processador digital é o cérebro da coisa aqui, tá? E aí a gente demora muito tempo nessa aqui, nessa conversão digital analógica, nessa conversão analógica digital. Isso aqui dá um trabalhinho considerável, precisa de um certo poder de processamento, certo? Para poder fazer isso aqui. Então, essa é um pouco da desvantagem, mas no caso, a gente vê que os sistemas digitais estão dominando tudo aí, estão tomando de conta das coisas. Então, mesmo que tenha essa dificuldade aqui, mas a cada dia essa dificuldade vai ficando menor, certo? E a gente vai vendo aí os sistemas digitais tomando de conta de tudo, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Tudo isso a gente já viu, mas é interessante rever, certo? Eu espero que vocês continuem aí, assistam essa aula, assistam as próximas aulas, né? Essa aula está no YouTube, então se inscreva no canal, certo? E não deixe de aproveitar os seus estudos, tá ok? Deus abençoe e até mais.